Olá, pessoal, começando mais um N, o seu programa de empreendedorismo, marketing e entretenimento aqui no YouTube. E hoje minha bancada, Davi Bayer, Márcio Escudeiro, temos uma convidada, uma colega de profissão, jornalista também, muito legal, Gabriela Zotes, que tá aí morando, outra correspondente internacional, né? Tá morando aí do seu lado aí, Davi, em Lisboa, você tá no Porto. Vocês são vizinhos praticamente, né? Bem-vinda, Gabriela. Olá para todo mundo aí no Brasil, Davi, né, que é meu vizinho aqui, fica no Porto, eu estou em Lisboa. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Sandro, a todos vocês, pela oportunidade, pelo convite, né, e podermos falar um pouquinho sobre comunicação. Ah, legal. Seja bem-vinda. Bom, minha bancada, Davi, nosso correspondente internacional, e o Márcio, né, que está aí em Manhattan, nessa ilha maravilhosa aí em Nova York. Espetacular. Homem de Miami, está em Manhattan. Cara, incrível. Viajado. É um cara que tá USA, man. Davi, vamos começar então aí com o nosso manual do YouTube para a gente adentrar a nossa entrevista. É isso aí, pedir para a galera que está inscrita aqui acionar o sininho das notificações. E você que ainda não está inscrito, motiva a gente a continuar chamando sempre convidados aí de garbo e elegância, como a Gabriela. Esse que é o... Tá ruim aí, ô Márcio? Esse cara aqui não tá inscrito, tá horrível, não tá ruim, não. Eu pensei que tinha caído a conexão, porque assim... Caiu foi minha paciência com esses caras. Mas eu achei que tivesse caído a conexão. Você que nos assiste agora, a gente já tá há 40 minutos tentando botar esse programa no ar, porque a conexão tá muito difícil. Então você se inscreve aí para apoiar o N, o melhor programa da internet de escada deste mundo. Então se inscreve aqui no canal. É isso aí, Márcio. Estamos juntos aqui nesse programa, sobrevivendo às ondas da internet, é isso mesmo? Pois é, esses caras não entendem, é um troço difícil fazer isso aqui, cara. É verdade, porque a internet não ajuda. Muita gente usando a internet hoje em dia. O mundo não estava preparado para ficar em casa, não. Todo mundo lá juntinho e tal. O negócio mudou. E eu já quero fazer a primeira pergunta. Se você aí do outro lado já se inscreveu no canal, se você já deu like no vídeo, se você já ativou o sininho, você fica aí para ouvir a pergunta. Se não fez nada disso, amigo, vai fazer outra coisa. Faz um misto quente, entendeu? Vai tomar um suco de laranja, Deixa a gente... Sai na internet para a conexão melhorar para a gente, né? Isso, exatamente. Pessoas como você atrapalham o andamento das coisas, entendeu? Gente, vamos lá. A Gabriela Zotes é jornalista com MBA em marketing, mestranda em comunicação social e jornalismo na Universidade de Lisboa. Tem uma boa experiência, 15 anos de experiência na área. É uma pessoa que já teve passagem por várias emissoras, enfim, afiliadas da TV Globo, Rede TV, enfim, correspondente internacional, colaboradora da CNN Brasil em Portugal. Muito assunto legal para a gente conversar com ela. E eu vou deixar, então, já que você se manifestou aí, Márcio, por favor. Eu quero perguntar uma coisa muito simples. Como é que é a internet aí de Lisboa? Se você se sentiu diferente, já que a gente está falando de comunicação, porque a galera em Lisboa, como no resto do mundo, também foi para casa, né? Na pandemia. Também começou a usar a internet como nunca. Piorou a qualidade, melhorou a qualidade. Como é que ficou? E seja bem-vinda ao programa, Gabriela. Obrigada, Márcio. Pois é, o que eu ia dizer até aqui que é a lei de Murphy, né? Como nós vamos falar aí da influência da tecnologia na transmissão da notícia, na comunicação, a gente tem que começar com o pé esquerdo, porque parece que a comunicação, a internet hoje foi um pouco mais confusa. Faz parte, é assim mesmo. Bom, como tem acontecido em todos os lugares do mundo, a gente aqui em Portugal, como o Davi também sabe muito bem, tivemos um longo período de quarentena, de home office, e as escolas também, que agora voltam na próxima segunda-feira, só agora que as escolas vão voltar, agora é o início do ano letivo aqui em Portugal. Então, a gente teve um longo período aí das pessoas em casa, fazendo essa adaptação, aderindo à internet, são os profissionais liberais, todo mundo em casa. Realmente, essa quarentena que o Brasil está passando mais forte agora, nós começamos em março, né, aqui em Portugal. Nós também aqui começamos em março. Aliás, desde 18 de março, se eu não me engano, que estamos em home office e com previsões até
assim, não tem jeito, né? Tem que aos pouquinhos, esse relaxamento aí tem que aos pouquinhos tentar voltar. O famoso, eu não gosto desse termo novo normal, né? Mas como é que você acha que vai ser esse novo normal? Que cá entre nós, ô Gabriela, aqui no Brasil, a sensação é de que, de novo, é só a parte digital, é só a parte online que realmente foi essa convergência violenta. Mas fora a parte digital, é tudo normal, é tudo velho normal, viu? Pois é, o novo normal é isso acontecer em massa, porque novidade realmente a gente não tem muito. Isso já acontecia, algumas pessoas já faziam home office, né? Por conta de muitos motivos aí. O fato é que agora é o mundo em home office, e isso acontece em massa em todos os países, né? Esse termo aí, o novo normal, é realmente um pouquinho esquisito, mas enfim, a gente percebe que ele acontece em todas as áreas, na comunicação, sobretudo. O que eu tenho, até queria mostrar para vocês, aqui atrás é uma espécie de um kit correspondente, é uma luz, um microfone de lapela, é tudo adaptado aqui para que as transmissões sejam feitas com uma pessoa só, de dentro de casa, para evitar que tenham grandes equipes e aglomeração também de pessoas nas ruas. Os entrevistados também muitas vezes têm acontecido via internet também, como vocês bem sabem, que é o que acontece no Brasil também nesse momento. É verdade. Bom, Davi, você como nosso correspondente internacional, é legal porque agora a gente pode fazer pergunta para os dois, né? Que os dois estão no mesmo país e tal. Mas e aí, o que você conta de novidade aí essa semana? Você falou que o Reino Unido já tinha liberado o pessoal de novo, os ingleses voltaram a frequentar. Aí o Davi caiu na hora da pergunta. Ô, Davi! Ele caiu literalmente. Voltou. Entrou ligação. Como é que está aí, como Portugal com relação a isso? Voltou aí ao normal de Portugal? Rimou, né? Mas tudo bem. Então, agora o governo vai anunciar algumas novas medidas aí, porque acho que eles estavam esperando deixar passar o verão para as pessoas terem uma sensação de que, enfim, no verão é onde economicamente as coisas se movimentam mais aqui. Então, acho que eles deram uma afrouxada no verão, vai acabar o verão, eles vão regredir algumas casas. Eu estava almoçando, o primeiro-ministro estava na TV. Às vezes ele já até falou o que aconteceu e eu não sei. Mas, como eu não sou jornalista, como a jornalista é a Gabriela, talvez ela tenha informações mais quentes aí. Exatamente, Davi. Eu estava acompanhando também o primeiro-ministro aqui na televisão. Ele ainda estava nesse processo Era uma coletiva de imprensa que estava acontecendo agora, ao vivo, em direto aqui de Portugal, que é a forma como se fala, né, ao vivo. E justamente o fato é que durante o verão a gente teve uma abertura, um relaxamento completo da quarentena. Então, claro, para entrar em estabelecimentos comerciais, numa farmácia, no supermercado, sempre utilizando a máscara. Mas os restaurantes tiveram horários estendidos, a vida um pouco mais normal, digamos assim. Então, o que eles observaram com Portugal, que obviamente o número de casos aumentou, a gente é um país que é exemplo, não só para a União Europeia, mas para o mundo, as tomadas de decisão do governo e tudo mais, tudo que vinha acontecendo aqui em Portugal. Só que com o verão, realmente o número de casos aumentou. E a outra questão é que na próxima segunda-feira voltam as aulas, e Portugal realmente está muito preocupado, né? As autoridades estão preocupadas com o que pode acontecer com a volta às aulas. Então, essas medidas que estavam sendo anunciadas no dia de hoje eram justamente por conta da próxima segunda-feira, que é quando voltam as aulas, voltam as atividades, e aí Portugal realmente vai ter que dar uma freada para que os casos não aumentem demais. Aqui no Brasil a gente escutou que países vizinhos aí de vocês, França, Inglaterra e alguns, já estão adotando medidas de novo restritivas, né? É um negócio complicado. Aqui no Brasil, essa discussão de volta às aulas está em pauta, inclusive a hype da internet, além da política, né? Essa discussão de volta às aulas. E até tem uma foto, um meme que está rodando muito por aqui, que é a praia lotada, e o pessoal falando, né, a criança perguntando para a mamãe, né, se era seguro voltar às aulas e tal, e ele na praia lotada com a mãe. Então, quer dizer, é um negócio meio complicado, né? Porque as pessoas questionam muito na hora da escola e tal, e no lazer parece que não transmite vírus na hora do lazer, né? Porque a praia é hiperlotada aqui, as praias, no caso. À noite também,
aquele Baixo Leblon ali, né? Aquela clássica imagem do Baixo Leblon, em vários pontos aqui da cidade do Rio de Janeiro, em vários estados também. O pessoal fazendo até festas clandestinas e tudo. Tá difícil, viu? Não tá fácil, não. O negócio tá complicado, mas enfim. Vamos voltar aqui, vamos nos ater à pauta. Daqui a pouco a gente fala o nosso momento audiência. Por favor, Davi, é contigo agora. Eu quero saber o seguinte, Gabriela, você que trabalha aí em duas frentes, né, no Brasil e Portugal, e você acho que tem que lidar com fake news aí dos dois lugares, né? O que você percebe de diferente, assim, porque, assim, vou te falar o seguinte, eu me lembro que quando ainda tinha jornal, quando as pessoas ainda compravam um jornal, eu tinha por hábito o seguinte, eu li o jornal, e aí na matéria, o repórter, o jornalista, ele dava a impressão de que ele era um pouco assim, ele não passava muito sentimento, as emoções dele, ele ia ali no fato. E aí quando você lia um colunista, ele podia ser mais de direita, podia ser mais de esquerda, mas você sabia quem era o cara. Mas o fato tinha uma impressão de que o fato estava preservado. E hoje parece que não existe mais o fato, que as pessoas mudam o fato para encaixarem suas opiniões, e isso é a nova manchete do jornal, né? Quando o jornal bota a manchete dele, ele já bota uma opinião, que aí você tem que ler, tem que pesquisar, para onde você vê cadê o fato, o que é opinião. O que você percebe? Você acha que aqui em Portugal isso é mais tranquilo, que o Brasil é muito exagerado, ou você acha que já está tudo no mesmo saco e a gente tem que reinventar o jornalismo como um todo? Boa pergunta. Olha, Davi, vou falar até uma coisa aqui, que desde que eu comecei em jornalismo há 15 anos, a gente escuta sempre a frase que a culpa é do jornalista, né? Pronto. Mas vou driblar um pouquinho disso. A questão toda é que hoje em dia a comunicação mudou muito. Nós tínhamos, quando eu comecei há 15 anos, grandes equipes de externa, que era o cinegrafista, o operador de áudio, o auxiliar, o motorista, o repórter, o produtor de externa. Era uma equipe enorme. O Sandro Bensab também é colega da mesma área. O fato é que nós tivemos uma mudança enorme, e isso não só no Brasil nem em Portugal, é uma mudança mundial, né? Isso é amplamente divulgado. É claro que talvez a qualidade tenha deixado um pouco a desejar, mas o fato é que a tecnologia está aí, as equipes reduziram, e nós continuamos aqui. E outra situação também é que é aquela ideia de que todo mundo é jornalista, todo mundo pode opinar, todo mundo faz um vídeo hoje com o celular, com o telemóvel aqui em Portugal. Mas, na verdade, o fato é que o compromisso que o jornalista tem que ter com a notícia é de uma ética muito grande. Eu acho que nunca foi tão importante como nesse momento que os comunicadores, que os jornalistas tenham ética e consigam driblar das fake news, porque elas estão em todos os lados. São as pessoas que vêm com algumas opiniões, o que é interessante de ouvir, mas é sempre importante que a gente consiga entender de uma fonte que tenha crédito para falar sobre aquele assunto. Então, a lei básica do jornalista é ouvir todos os lados. A gente não pode simplesmente colocar uma informação no ar, a gente tem esse compromisso, e eu acho que a ética nunca foi tão importante como nesse momento, que é justamente da gente conseguir ouvir os dois lados, os três lados, enfim, todos os lados necessários para que a gente consiga transmitir a informação com credibilidade. Gabriela, vou pegar esse teu gancho. Boa. Fazer uma pergunta, desculpa se eu não te interromper. Não, vai lá. Mas é justamente em cima disso. Essa é a que a gente espera do jornalista. Mas o que a gente tem visto é justamente o contrário. Nós temos alguns veículos. É uma barulheira em algum de vocês aí. Passou. Tá vazando algum áudio. Olha que legal. Ou então tem boi na linha. Oi? Pegamos uma interferência? Que legal, a gente pegou uma interferência. Tem alguém arrumando alguma coisa, tá vendo? Olha lá, rapaz. Vocês estão ouvindo? Tá arrumando alguma coisa. A gente pegou boi na linha aqui. Olha aqui. Linha cruzada na internet. Nunca vi isso na minha vida. Aliás, vi uma vez. Cara, que engraçado. Nossa. A pessoa tá falando, gente.
Eu não estava nem escutando o Márcio falar direito. Eu estava me perdendo, porque estava realmente um negócio confuso, e eu acabei ficando mais confuso do que a confusão. Não dá para falar. Cara, que coisa surreal que está acontecendo agora. Muito interessante. Gente, vamos. Se fosse no ar, né, eu ia chamar um break, mas como não tem como chamar um break, vamos dar. Está interferindo mesmo, está difícil de ouvir. Vamos parar e voltar. Olha aqui, ó. Também, a pessoa está falando aqui. Gabriela, após a invasão alienígena aqui na nossa conversa, né? Eu vou fazer a pergunta que eu estava tentando fazer enquanto a gente se livrava dos alienígenas. A gente tem aqui, vive no Brasil, uma polarização muito grande, acontece o mesmo nos Estados Unidos, e eu, de fato, não sei como é que ocorre em Portugal. Mas um fenômeno bacana que vem acontecendo aqui é que os próprios grupos de comunicação têm sido colocados contra a parede por conta de fake news. Quer dizer, não ficou restrito às redes sociais, que era o que se esperava, né? Nos Estados Unidos, existe uma situação clara, né? Existem posicionamentos claros das emissoras. Então, a gente tem lá a Fox News, que a gente sabe que ela tem uma tendência a apoiar os republicanos, né? Hoje o Trump. A gente tem a CNN com uma tendência a apoiar os democratas, né? E isso se consolidou, então as pessoas entendem que aquela notícia será dada de um ponto de vista ou do outro, dependendo ali. É justo, né? É justo. Exatamente, inclusive. Fica claro. É uma justo, coisa. Fica claro. Já no Brasil, existe uma situação velada, né? Onde isso ocorre, acho que até com mais contundência, porque cada vez menos a verdade, isso que o Davi falou, é uma realidade, ela importa, né? Importa a verdade construída em cima daquele fato, quer dizer, às vezes mudam completamente uma situação, um assunto, colocam palavras na boca das pessoas, dependendo de quem se quer agradar naquele momento. Então, no Brasil, pelo menos, essa coisa do jornalismo isento, que a gente acreditava até pouco tempo atrás, com a internet, com a comunicação, com acesso às informações mais amplificado, né? A gente passou a entender que essa isenção talvez não exista hoje, ou que ela nunca existiu, só que a gente não tinha acesso às outras, ao outro lado, né? a outra informação. Você imagina, e agora a pergunta que eu quero te fazer nesse sentido, o modelo americano é um modelo mais justo ou a busca pela isenção ela tem que ocorrer? Né? Eu estou falando da busca porque eu também não acredito que ela exista hoje. Olha, Márcia, a tua pergunta é muito boa. A gente observa que exatamente... É justíssima. A gente observa que isso acontece muito no Brasil e nos Estados Unidos. Eu acho que os outros países têm isso de alguma maneira, mas é muito mais leve. O que a gente vê hoje com o Trump, com o Bolsonaro, com as emissoras de televisão do Brasil e dos Estados Unidos é muito mais forte que nos outros lugares. Eu, como opinião pessoal, realmente, eu acho que nesse caso acaba sendo melhor que se tenha realmente um posicionamento da emissora, que as pessoas já saibam o que elas vão esperar de determinada emissora, de determinado grupo de comunicação, é uma opinião pessoal minha. Ao mesmo tempo, é um pouco controverso, mas eu também defendo que a gente tem que ter muita imparcialidade quando a gente vai informar, quando nós vamos comunicar, porque nós estamos, de alguma maneira, formando opiniões, né? Tem muitas pessoas que assistem, que leem mais e que, portanto, têm mais material para conseguir formar a sua própria opinião, mas, de alguma maneira, o comunicador sempre está formando opinião. Então, eu acho que é importante que a gente consiga transmitir com neutralidade, mas, ao mesmo tempo, quando chega a um ponto, que é o que vem acontecendo no Brasil, eu prefiro já o que acontece Estados Unidos, que são emissoras que já têm um lado A ou B mais determinado. Acho que isso acaba sendo melhor. Eu não estou no Brasil nesse momento, até um ano atrás eu fazia a Rádio News, a matéria do dia a dia, né, no Brasil, no Rio de Janeiro, mas eu tenho acompanhado muito o que tem acontecido aí, inclusive com grupos de jornalistas, meus amigos, que continuam fazendo isso, e eu acho que esse momento mais difícil do jornalismo, em que as pessoas estão sendo alvo, que os jornalistas estão sendo alvo dos cidadãos na rua, eu não cheguei a pegar como repórter aí, eu já estava aqui em Portugal,
mas eu observo que realmente é um momento muito difícil para o trabalho da imprensa. Eu vou botar uma cereja, apimentar essa conversa aí, porque, bom, enfim, não tem como deixar passar, já que a gente está falando de comunicação, de jornalismo, que é a praia que eu gosto bastante de surfar, e publicidade também, mas é que a gente entrevistou aqui, Gabriela, a Gislaine Moraro, que é diretora de Trade Marketing e Planejamento Comercial do Grupo RIC, que é afiliada da Record, no Paraná. E é lógico, a gente teve um papo muito agradável com ela, ela é uma pessoa muito bacana, a entrevista fluiu assim, muito legal. Só que a gente falou, né, sobre o jornalismo e ela falou do papel da área, da parte mais comercial, de marketing e tal, e o papo acabou rolando para o jornalismo e a gente conversou exatamente sobre isso, porque ela falou que as pessoas procuram muito a televisão ainda procuram a televisão como uma fonte uma fonte mais crível, né? Que tenha mais credibilidade do que a internet. E eu discordei dela e continuo discordando. Eu acho que a gente teve uma época que a televisão, ela de fato, ela tinha uma credibilidade muito forte. Só que a gente, de um tempo para cá, e eu estou falando também, é minha opinião, eu sei que vai ser polêmico o que eu vou falar, mas a minha opinião... Mas, Sandro, assim desculpa te interromper, mas só um dado para ilustrar o que você está dizendo. E aí é estatística, já não é opinião. Mais de 80% das pessoas, isso é uma média global, né, no Brasil um pouco mais de 80% das pessoas, elas se informam hoje através das redes sociais. Então, para você ver que a coisa mudou. Mudou. E aí eu vou acompanhar o Lacombe, que é um cara que eu gosto muito, a gente até malha junto na mesma academia e tal. E hoje ele foi tá na Rede TV, se eu não me engano, que é quando ele fala que, de fato, a Rede Globo, né, o Grupo Globo, não informa mais, ele desinforma. Então, assim, a televisão, muito pela Rede Globo, e eu não tenho nada pessoal com a Globo, aliás, eu nunca nem trabalhei na Globo, eu trabalhei na SBT, em outras emissoras, de rádio e de TV, mas nunca trabalhei em nenhum veículo da Globo. Mas eu sempre achei a Globo, de uma certa forma, tendenciosa, mas hoje ela tá assim, literalmente escrachando, né? Ela está botando para quebrar em função até da polarização política. Só que ela não se posiciona, né? Esse é que é o problema, porque se ela se posicionasse contra o Bolsonaro, que de fato ela beleza, a gente respeita. O problema é que ela se diz isenta, se diz imparcial, e não é, gente. Pô, tá aqui, ó, a nossa audiência aqui mandou pra gente aqui, a Ana, mandou pra gente aqui que o jornal Globo usou a mesma foto em março, em maio e em setembro, com relação aos panelaços. A mesma foto, gente, pelo amor de Deus. Aí realmente é difícil, entendeu? Quando você vê um jornalismo desse, que para mim isso não é jornalismo. Aliás, está passando longe. A Globo deixou de fazer bom jornalismo há muito tempo. É polêmico, eu sei. Não, pode falar. Tenho duas colocações, Sandra. A primeira delas, vamos começar pelo início, né? Que é o seguinte. Vamos lá. Quando a gente fala de televisão, apesar de eu ser profissional de televisão, trabalhar há muitos anos, ter passado por muitas emissoras, aqui colaborar com a CNN Brasil, ter passado por várias outras, só não trabalhei nunca no SBT. Todos os outros canais abertos do Brasil já passei de alguma maneira. O fato é o seguinte, é claro que nós percebemos que a credibilidade que tinha a televisão e a audiência que tinha a televisão há muito tempo atrás, é muito diferente do que a gente observa hoje. Basta observarmos alguns dados, como vocês colocaram muito bem aqui, e também quando a gente consegue observar que as novas gerações, que é o futuro, elas utilizam muito as redes sociais, muito a internet, e a gente percebe que o público é um pouco mais envelhecido, o público de televisão, não é a nova geração, não consome a informação primordialmente pela televisão, a gente sabe que isso é um fato, o que não significa que ela está em extinção, porque a gente sabe também que os meios de comunicação eles estão se adaptando, nós estamos passando por um momento de transição, sem dúvida, já há alguns anos a gente vem passando por um momento de transição em que a gente está se reinventando, até porque todo o conteúdo que é transmitido ao vivo pela televisão, depois ele pode ser consumido, ele pode ser absorvido pela internet. Todos os canais de televisão do Brasil e de todos os países têm hoje uma plataforma, um portal que consegue transmitir essa informação online também.
Então, existe um momento de adaptação, e que é claro que o setor de comunicação ainda quer bons profissionais e vai continuar querendo, eu acredito nisso, e que, sobretudo, tenham a responsabilidade com a informação que está sendo transmitida. Quando a gente fala especificamente sobre a Rede Globo, eu acho que não só a TV Globo, mas todos os grupos de comunicação, de alguma forma, tem alguma tendência, eu lamento, mas acontece isso de alguma maneira, não é completamente isento, existe algum tipo de interesse e acho que isso acaba acontecendo. Quem está na ponta, que é a equipe da externa, que é o repórter, procura fazer da maneira mais transparente possível e que aquilo chegue ao ar, ao telespectador, de uma maneira muito clara e muito limpa, né? Mas, às vezes, no meio do caminho, algumas coisas acontecem e acho que os grupos de comunicação, em alguns momentos, têm interesses que, lamentavelmente, acabam seguindo Isso que junto você com a falou, notícia. Gabriela, é uma coisa que tem que ser pensada, porque coloca em risco a profissão, né? Essa garotada que está surgindo, que já não tem o costume de entrar, sentar na frente da TV e ouvir aquele jornalismo mais tradicional, quer dizer, que busca a informação por fontes alternativas. Quando ela começa a ver esse cenário, né, de desvios ali da realidade, de situações esquisitas, Manipulação. Manipulação, essa geração cresce com uma sensação ruim. E o jornalismo, a imprensa, é uma instituição tão importante, né? Tão importante para a democracia, tão importante para a sociedade, que esse é o tipo de coisa essencial que jamais deveria acontecer. Pois é, mas o que eu acredito, sinceramente, eu acho que esse modelo de televisão estática, o ecrã, como chamou aqui em Portugal, que é a tela parada, talvez ela esteja um pouco ultrapassada, concordo. Agora, quando a gente assiste a televisão pelo celular, a nova geração tem feito isso também, eles não assistem realmente esse modelo parado da televisão no meio da sala como era antigamente. O que a gente tem hoje é o tablet, é o telefone, é o amigo que tem o telefone, é compartilhar ideias, é pegar uma reportagem que você viu depois indo ao ar, é o WhatsApp. Então, tudo isso tem acontecido. O que eu quero dizer é o seguinte: eu acho que esse modelo estático, aquele modelo antigo, ele está com os dias contados, a gente tem uma adaptação acontecendo, mas é como a gente vinha falando, todos os grupos de comunicação hoje têm um portal, têm um acesso pela internet, eu acho que esse é o caminho. Ao mesmo tempo, quando a gente fala da questão do profissional estar em risco, eu acho que o profissional não está em risco. Porque, por exemplo, quando nós falamos, o diploma de jornalista precisa, não precisa, eu, como uma opinião muito pessoal, eu acho que isso não faz a menor diferença, essa regra de ter que ter o diploma ou não. Porque o que eu observo? Desde que essa conversa começou da necessidade do diploma ou não, o que eu observo nas emissoras de televisão e nos canais, toda a imprensa, né, na impressa, no rádio, na TV, é que as redações continuam querendo profissionais que pelo menos se formaram em jornalismo e que a partir dali vão começar a sua carreira. Então eu acho que isso não tem feito tanta diferença. E é como nós colocamos antes, nunca foi tão importante nós falarmos de ética em comunicação, porque que qualquer pessoa pode fazer um vídeo, é verdade, qualquer pessoa pode dar sua opinião, ótimo, nós estamos aqui né, em um mundo em que todas as pessoas podem dar sua opinião, isso é maravilhoso. Agora, que a gente consiga construir os nossos valores e entender o que é verdade, é a gente absorver essas informações e criar a nossa própria verdade. Eu acho que isso que é o mais importante. É muito louco, porque eu sou professor universitário, né? Então, eu dando aula, assim, por exemplo, eu falava muito em cross-mídia, né? Multimídia, cross-mídia e transmídia. E hoje a gente fala de omnichannel, quer dizer, é um negócio muito louco, né? Como é que evoluiu, as coisas ficam muito... E é muito comum no jornalismo o cross-mídia, né? Então, aliás, é comum até hoje, inclusive. Então, como é que a gente vai evoluindo? E, de fato, eu concordo contigo, Gabriela. No caso aí, a não obrigatoriedade do diploma não faz com que os grandes grupos vá contratar pessoas que não sejam da área, né? Porque você precisa ter um mínimo de conhecimento, um mínimo de estudo para poder... Não é chegar na frente e falar qualquer coisa, né? Não é assim, a gente sabe que não é assim. Mas, Davi, diga lá, você ia falar, a gente acabou indo junto, mas vamos embora. Na boa, na boa.
É porque no Brasil, acho que o buraco é mais embaixo. Pelo seguinte, o Brasil tem uma questão cultural de que onde você está envolvido com dinheiro, aquilo não é muito limpinho. Existe uma coisa de que o dinheiro não é legal no Brasil. E aí você vai nos Estados Unidos, e o Márcio sabe muito bem do que eu estou falando, quem já teve a oportunidade de ligar uma TV a cabo e acompanhar um jogo de basquete, por exemplo, sabe que o americano ele não vai no estádio do time dele ou no estádio da cidade, ele vai na Coca-Cola Arena. É lá que ele vai. E quando ele chega na Coca-Cola Arena, não vende Pepsi porque Coca é melhor do que Pepsi. Vende Coca porque a Coca pagou para aquilo lá. Então não é uma questão de melhor ou pior, é money talks, é quem é que está pagando a conta daquele evento. Quando você chega no Brasil, aí acontece o seguinte, você está lá assistindo sua Fórmula 1 e aí o narrador, ele muda o nome da equipe de Fórmula 1, ele chama de RB, sim, para não falar Red Bull. Pô, não é nem que é fake news, ele mudou o nome de uma escuderia. Aí vai ter o jogo do Palmeiras, o jogo não é no Allianz Parque, o jogo é na Arena, ele mudou o nome do estádio. Então, assim, eu acho que na hora que a gente começar a aceitar que existe o patrocinador paga a conta, e vai existir uma linha que você vai ter que entender que daqui para cá a gente pisa, daqui para cá a gente não pisa, eu acho que a gente vai, como consumidor mesmo de informação, eu acho que a gente vai crescer um pouco mais. Porque estava na cara que a Globo uma hora ia deixar de passar a Fórmula 1. Porque ou a Globo ia se entorpecer com alguma coisa que eles fizeram, ia achar aquilo caro demais, ou a Fórmula 1 ia falar o seguinte, cara, o próximo é o quê? Você não vai também falar Ferrari? Você vai falar carro vermelho rápido? Vai ser transmissão de índio. Não dá. Então é o seguinte, acho que na hora que a gente entender quem é que está pagando a conta daquele... Todo telejornal tem anunciante. Todo telejornal tem anunciante. Então, tem algum viés. Por isso que eu digo o seguinte, quero uma opinião 100% em cima do fato, assista o M, porque a gente não tem patrocinador. Boa. A gente é 100% envolvido ao fato. É verdade, não temos patrocinador, não temos tendência para lá ou para cá. Não que a gente não queira, não é isso. Não inventa colocar isso aqui. Passa em branco para anunciantes. Olha que maravilha. É verdade. Mas olha, lembrou muito uma época que eu estava no SBT e eu não vou falar isso não, que já deu uma confusão, deu processo e tal, mas um anunciante, quase que eu falei o nome, um grande anunciante, eu estava fazendo a matéria, aconteceu lá um acidente qualquer e a gente acabou dando, né, essa matéria que não era a favor do grande anunciante. O anunciante em rede nacional, tá, gente? Não era local, não. E o anunciante pediu retratação, entendeu? Retratação. Gente, jornalismo, retratação de um fato, de uma coisa que aconteceu ali, que todo mundo viu que aconteceu, é uma situação delicada. Eu não me retratei. Eu até falei com o meu diretor lá, falei, jamais, não vou me retratar, porque aí bota a minha credibilidade em jogo. Entendeu? A Gabriela sabe disso. Quem fica na frente da câmera tem uma responsabilidade muito grande. A equipe toda tem, mas quem está na frente é complicado, porque as pessoas confundem muitas vezes também. Você Exatamente. não sabe que tem um editor-chefe, não sabe que tem uma galera que, é uma equipe inteira. Mas quem está na frente é que marca. Então eu falei, eu não vou me retratar, entendeu? Porque não fiz nada de errado. E isso deu uma confusão danada, mais uma confusão danada, e é o tal do que você falou, money talk. Né? Realmente, o cara queria retratação porque achou um absurdo que ele gastava uma fortuna em campanha nacional, né? E a gente está falando lá uma coisa que é pontual, né? Um evento pontual, que a marca dele estava lá envolvida, enfim. Mas é melhor mudar de assunto, que duas vezes quase que eu falei a marca aqui, vai dar ruim se eu falar de novo, eu já nem estou mais no SBT, mas esse tipo de coisa é muito corriqueiro, né? É uma coisa... Não vamos não vamos entrar em política, mas era só como o Sandro colocou aqui, essa questão de que quem está ali
o repórter, quem é a pessoa que aparece, muitas vezes acaba sendo confundida com alguma história. Por exemplo, eu tenho amigos que fazem a cobertura, a pessoa mora em Brasília e faz a cobertura diária do Bolsonaro, do presidente. Então, claro, as pessoas acabam confundindo, quer dizer, não é uma opinião política, ele não está emitindo uma opinião a favor ou contra, simplesmente ele cobre a agenda do presidente. Então, quer dizer, é difícil que as pessoas consigam separar isso, né? É verdade. Gabriela, vou te fazer uma pergunta que vai englobar tudo isso que a gente está falando, e eu vou fazer ela muito diretamente, sem emitir a minha opinião, que eu gostaria muito de ouvir a sua. E lá vem ele com a pergunta casca de banana, a famosa Essa- pergunta casca de banana. Essa é muito boa. Aproveita que você está em Portugal e solta o verbo. Desinformação se combate com censura ou com mais informação? Com mais informação, sem dúvida, sem dúvida. Censura não é o caminho, jamais. A gente tem que conseguir informar para que as pessoas entendam o que está sendo colocado e o que é fake news. A gente tem que trazer mais informações, tem que ser amplo esse canal. Sempre com mais informação, nunca com censura. Censura deu até. Tem uma galera no Brasil. Dá até arrepio. Tem a galera no Brasil que acha que a solução para as fake news é censurar. A solução é calar todo mundo, é estabelecer ali um discurso único, né? E isso é colocado em votação no Congresso agora toda semana. E não passa. Vamos lá. Talvez eu não tenha sido tão clara na minha colocação, porque eu respondi de uma maneira muito, né, muito seca, com uma frase só. Eu acho que é importante que nós tenhamos muita comunicação, amplo acesso à informação, né, de todas as formas, mas que, como nós falamos antes também, nunca foi tão importante termos a ética como princípio básico do jornalismo. Compreendam que, nesse momento, em Terra de uma Bolha, em que cada um fala o que quer, fica uma coisa estranha, a gente tem o compromisso em transmitir aquilo que é verdade. Ouvir mais de uma fonte, ouvir todos os lados, e a pessoa que não, o lado que não puder falar ou que não queira falar, é o famoso, a produção entrou em contato com determinada pessoa, mas não conseguimos, não obtemos resposta. Eu sou super a favor que as pessoas sejam punidas por aquilo que elas fizeram de errado. Se ela denegriu a imagem de alguém, ou se de alguma forma ofendeu, mentiu e causou um problema a uma pessoa, que ela seja punida por aquilo ali, né? O que ela não pode ser é censurada. O que ela não pode ser é justamente, antes dela falar qualquer coisa, ser impedida. Porque a gente não sabe o que ela vai dizer, né? Exatamente. O que não pode acontecer é a gente proibir discursos, proibir pensamentos, proibir ideias. Porque isso é muito perigoso, né? A gente vê pela história do mundo, regimes totalitários que todos fizeram isso, todos queimaram livros, todos impediram manifestações para determinado setor ou de determinado setor, todos eles impediram algum tipo de pensamento ou de ideia, todos eles foram restritivos. Então, o que causa justamente essa ruptura com a democracia, o que causa esses problemas nas sociedades, justamente primeiro começa, né, nesse impedimento da manifestação, da expressão das ideias. É um tema muito perigoso e eu queria alertar aqui para as pessoas que moram no Brasil para que elas fiquem muito atentas a esses movimentos de censura, esses movimentos de cerceamento da sua liberdade de opinião e de expressão. Sem dúvida. Agora tem uma coisa que é muito curiosa, até eu vou colocar aqui, ao longo do período que eu ficava diariamente fazendo reportagens, né, sobretudo no Brasil, que foram 15 anos, quase 15 anos, né, um ano aqui colaborando para o Brasil seriam 15, 14 no Brasil e um ano aqui. O que é muito comum é nós estarmos na rua com o tripé, o cinegrafista, a câmera, o microfone, aquilo chama atenção, e as pessoas se aproximam, e muitas vezes, do repórter, e chegam, eu tenho uma história, uma coisa, uma denúncia, e a pessoa conta uma história assim, super mirabolante, e aí eu digo assim, bom, vamos gravar então, eu pego o microfone, chamo o cinegrafista, vamos gravar, vamos fazer isso gravando, a pessoa, não posso falar. Então, quer dizer, qual é o fundamento daquilo que a pessoa está falando? Se realmente é verdade, eu não teria nenhum problema em colocar o meu rosto na televisão e falar uma coisa que realmente é verdade. Agora, é muito engraçado, porque é quase diário esse movimento das pessoas virem
e contam histórias estranhas e denúncias de corrupção, e aí na hora de gravar, quer dizer, a pessoa já não se responsabiliza por aquilo que ela está falando. É engraçado isso. Mas aqui no Brasil é perigoso. Passei muito por isso. Ô, gente, a gente tem um momento audiência, e esse momento audiência é sempre meio que, né, no meio da nossa entrevista, e a nossa audiência hoje, minha bancada e nossa convidada, não está fofa. Nossa audiência hoje, até pouco tempo atrás, uns 2 programas atrás, estava muito fofo, todo mundo amou, todo mundo botando frases motivacionais, todo mundo falando coisa legal e tal, só que eu hoje lamento informar, mas a audiência a audiência não está fofa. Mas vamos lá, tem algumas coisas mais. Como eu falei no início aqui do programa de hoje, o hype da internet é política, de fato. E o papo das aulas, né? O papo da vacina, né? Que é outro papo forte que está rolando aí, inclusive capa, né? De uma grande revista aqui, de um grande portal, inclusive aqui do Brasil. O mundo terá de esperar até 2022 para imunização ampla com a vacina, diz a OMS. Então, gente, é o seguinte, isso aí está bombando, isso foi notícia agora, de ontem, e isso está bombando, quer dizer, a OMS volta e meia, né, vem com a surpresinha, né, quando não se contradiz, quando vem, vai, agora prometendo vacina para 2022. E aí isso causou um alvoroço. Tá? Outro que está causando também um pouquinho, né, de comentário na internet é que o Senado aprova penas de até 5 anos para quem maltratar cães e gatos. Outro assunto aí que o pessoal está comentando bastante. Mais um que tá fomentando a internet é que o Trump é indicado ao Nobel da Paz por acordo entre Israel e Emirados Árabes. Gente, isso está dando um buchicho danado. Olha, se vocês quiserem tecer algum comentário, fica à vontade, tá? Eu estou só passando aqui o que a audiência está mandando para a gente. Logicamente que esses comentários agora estão assinados. Esse do Luiz, por exemplo, ele faz uma pergunta. Alguém poderia me explicar por que para varrer rua se exige concurso público e para ser vereador e prefeito basta ter lábia? Pô, essa pergunta é complicada, hein? Pergunta do Luiz. É complicado. Outra que eu não sei se é o mesmo Luiz, mas também é Luiz Eduardo agora. Como é que é? Em um mesmo dia, uma penca de advogados denunciados e a OAB e um silêncio sepulcral. Eita nós. Olha o que eu estou falando, que a audiência está brava hoje. Tá brava. Fred, como você acha que vai terminar a sua quarentena? A, divorciado. B, alcoólatra. C, grávida. D, com 10 quilos a mais. E C, especialista em Netflix. Gente, eu tô na D e na C. Eu tô acho com 10 quilos a mais e tô craque em Netflix. O resto não. O resto já tô comentando. Acho que as piadas são as mesmas no mundo inteiro, né? A Érica veio mais fofinha. Você chega em casa, faz um café, senta na sua poltrona favorita e não tem ninguém. Você decide se isso é solidão ou liberdade. Aí, essa já veio mais filósofa, né? O Valmor... Depende do estado de espírito, né, Sandra? Depende do estado de espírito. O Valmor, será que os incêndios devastadores que estão acontecendo na Califórnia e que se repetem todos os anos naquela área são culpa do Bolsonaro também? Certamente. Certamente. O Eduardo, ele pergunta aqui o seguinte: aonde o Brasil vai parar? Cobra Kai ou Miyagi Dojo? Aliás, muito bom esse seriado aí do Cobra Kai, que é a continuação do Karate Kid, né? Dos anos 80, sei lá. Muito legal mesmo. Gente, para fechar aqui tem mais 2. Para fechar aqui tem... Agora é a Luísa. Me tirem uma dúvida. Na cidade de vocês, tem alguma coisa criada aí pelo Criança Esperança? Eu nunca vi. Gente, a Globo tá complicado.
A gente Mas, fala, ô, mas. Sandro, Ah, essas provocações aí dos nossos inscritos, claro, dos nossos inscritos, porque a gente não leria se não fosse dos inscritos. A gente lógico. ignora. Sem dúvida. E para fechar, Fátima aqui, lembrando que nossa audiência feminina triplicou, viu? Os nossos números tinha dobrado até então, agora triplicou. Muito Nossa bom. audiência feminina, de fato, pô, cada vez mais estamos aí com as mulheres também empoderando aqui no M. Estão empoderando o M, estão entrando de sola no M, então muito legal. Sejam todas muito bem-vindas. E a Fátima mandou para a gente aqui. Ela pergunta, reclamando do preço da comida? Lembra quando falavam, fecha tudo, a economia a gente vê depois? Pois é, chegou o depois. Porrada, o negócio tá... O pessoal tá quente, os ânimos estão acirrados. Isso aí é outro hype da internet, que é o preço dos alimentos aqui no Brasil. Realmente subiu demais, gente. Tem coisa assim que dobrou o preço. O mercado hoje é assustador. Aí também na Europa também subiu. Como é que vocês estão aí? Ou é só a gente aqui que foi agraciado? Eu acho que a moeda brasileira é muito mais instável, assim. Então, acho que essas coisas são mais perceptíveis aí do que aqui. Percebe isso também? Eu também, Davi. No mercado a gente percebe que os valores parecem os mesmos. Em média, não houve uma inflação grande, não. Poxa, aqui aumentou muito. Aumentou Outro, uma das provocações aí dos nossos inscritos, porque eles provocam, eles não são tão fofinhos assim. Eles provocam. Por exemplo, algum inscrito falou da questão do Trump ser indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Cara, existe algum lugar comum na imprensa? Existe um lugar mais comum da imprensa do que do que falar mal do Trump? Cara, todo mundo fala mal do Trump toda hora. Isso é um lugar meio que você liga a TV, o canal concorda, o outro canal concorda. Mas assim, qual é o fato da história? Cara, o fato da história é que foi feito um acordo histórico entre judeus e árabes. Assim, o que está acontecendo, eu estava até vendo aí, parece que tem um voo de Brasil para Israel, vai poder não passar pelo Sudão, isso vai economizar muito tempo, enfim. Isso a gente está dando do ponto de vista brasileiro, mas assim, só de você poder proporcionar turismo entre Israel, entre países árabes, e você levar desenvolvimento econômico, você botar essas duas pessoas de frente para falar com o outro, para se relacionar em termos de educação, em termos de turismo, em termos de economia, isso não tem precedente. E o cara foi lá e costurou esse acordo. Ah, mas ele fez isso porque é ano eleitoral. E daí, irmão, mas ele fez isso porque mas ele fez. Então, assim, existe um fato na história. O fato, ele é sempre escondido. Se você ligar a televisão agora, em qualquer televisão aí dessas grandes, eles vão falar que absurdo que ele foi indicado. Mas já estão falando isso. Mas a gente não pode esconder o fato. O fato é que foi feita uma coisa histórica, uma coisa grande. E é uma coisa realmente... se ele vai ser reeleito, se ele merece ser reeleito, se ele não merece ser reeleito, é outra discussão. Agora, que ele fez um acordo histórico na área da paz, cara, isso ele fez. E esse é o fato. Concordo. De fato, é um fato. Concordo com você. Bom... A nosso momento audiência para por aqui, porque tem uma galera também que quer botar mais lenha na fogueira. Eu acho desnecessário a gente também não extrapolar muito e não entrar tanto no campo da política. Então, deixa... tem uma engraçada aqui, mas eu vou guardar a engraçada para a gente dar uma relaxada agora, dar uma acalmada. Vamos para o momento dica de livro, gente. Momento dica de... Quem quer começar a dar uma dica de livro? O cara pegou todo mundo de surpresa hoje, né? A gente fez aqui 38 programas sem dica de livro. Eu até tenho aqui, rapaz. Eu estou lendo um livro maravilhoso que eu acabei esquecendo o nome. Esqueceu o nome? Eu tenho que ir lá pegar, mas eu não vou sair daqui para ir lá pegar o livro, né? Vamos ver se eu lembro. Davi, você tem algum de cabeça aí, cara, para me salvar nesse momento? Olha, lógico que eu tenho, mas eu prefiro deixar com a nossa convidada de hoje.
Então, pessoal, como eu estou fazendo mestrado, eu teria muita dica de livro científico que não é interessante, que não é bacana, enfim, mas eu tenho uma dica que eu acho muito legal também, que foi o último livro que eu li antes de começar a ler os científicos para o mestrado, que foi quando eu fiz uma entrevista no Rio de Janeiro, ainda no ano passado, com o Frederico Caldas, que era o ex-comandante das UPPs, o porta-voz da Polícia Militar. Ele escreveu um livro, O Fim das UPPs, 500 dias no fronte da pacificação. Sobre o fim das unidades de polícia pacificadora, né, e todo esse processo no Rio de Janeiro. É muito interessante para quem tiver interesse na área bem jornalística e policial. Olha, eu vou pegar uma carona então com a Gabriela, mudei minha dica. Agora estou com 2 dicas de livro que ela me lembrou, 2 dicas sensacionais do Caco Barcelos, que é a Rota 66 e O Abusado. São 2 livraços, mas muito legal. É nessa pegada de jornalismo policial, investigativo. É muito bacana. E é um momento bom, inclusive, para você que ainda não leu, que enfim, que está querendo uma leitura bem interessante. Fica aí minhas 2 dicas, Rota 66 e O Abusado, Caco Barcelos. Eu não sei a editora, não lembro agora, mas deve estar agora aí na telinha. Diga lá, Davi. Lembrei aqui de um livro legal aqui que eu estava falando sobre ele hoje. E é um livro já mais das antigas chamado Freakonomics. E já deve ter aí o Freakonomics, continuações, aí depois ele já tem subtítulos, né, subtemas, já que ele foi lançado. Mas é um livro que ele pega o seguinte, ele desafia um pouco a lógica do porquê que as coisas acontecem na área da economia. Então, a gente acha que as coisas acontecem porque isso aconteceu, logo isso vai acontecer. O Freakonomics é um grande exercício de lógica. Ele fala o seguinte, não, existem diversas outras variáveis, a coisa não é tão A, B, C, D, não. Você tem que entender a sociedade, você tem que entender a cultura. E aí, quando você começa a ver o seguinte, espera aí, mas eu só estava falando de economia. Pô, mas economia é a sociedade, economia é a cultura, economia é a história. Então, assim, você pode até não concordar com algumas conclusões que estão no livro, não se envolva muito nisso. O negócio é abra sua mente para perceber outros fatos ao seu redor. Legal. Márcio Escudeiro, diga lá diretamente eu vou para um lugar seguro. Eu esqueci o livro, não vou lá pegar na estante. Então, meu amigo, eu vou te dar uma dica que é maravilhosa. Eu sou apaixonado, já disse aqui, pela história do Walt Disney, pela o que se tornou, né, esse conglomerado aí de entretenimento, que é o maior do mundo. Então, eu recomendo aí que você leia o livro A Magia do Império. É um livro maravilhoso, sensacional mesmo, contando a história do Walt Disney e até a criação, né, dos parques temáticos, enfim. É um livro muito bacana, muito inspirador, porque se você acha que você tem problemas, meu amigo, dá uma olhadinha lá para você ver o que é problema, o que esse cara passou para chegar onde chegou. Né? Então, eu acho fantástico. Legal. A gente falou aqui muito de fake news, né? E aqui eu não posso deixar de registrar que é um cara que assiste muito o programa, está inscrito, já foi inclusive entrevistado pela gente. É o Carlinhos Grade, do Vila Fontana, em Londrina, no Paraná. É um empresário de sucesso, um cara super bacana. E ele mandou para a gente aqui o seguinte: ele mandou aqui um trecho do jornal lá da Folha de Londrina, que diz o seguinte: o LEAD, Imperial College errou todas as previsões do Covid. Cara, o negócio é punk, o negócio é sério. Entendeu? Então ele bota aqui, isso na matéria mostra que, de fato, o que ele fala é o seguinte, o Carlinhos, isso sim é fake news. Previsões catastróficas que geram pânico. E ninguém é responsabilizado. Entendeu? Então, é só para a gente botar mais, dourar a pílula mais aí, você vê que a galera tá atenta, gente. Não tem mais ninguém bobinho deixando passar. A rede social, ela amplifica, né, os acertos e principalmente os erros, né? Aquela coisa... Sem dúvida, e é importante exatamente o que o Davi e o Márcio vinham falando antes, que era, de alguma forma, penalizar essas pessoas, para que as pessoas não falem simplesmente o que pensam de uma maneira sem responsabilidade, isso não é bacana. No momento que a gente
tem um amplo acesso à comunicação, à informação, muitos canais, é importante que as pessoas tenham responsabilidade sobre aquilo que se fala, né? É o famoso recebi um vídeo pelo WhatsApp e passa adiante, quer dizer, será que aquilo faz sentido? Verificou antes de passar? Isso também deveria ter algum tipo de punição, mesmo que leve, para que as pessoas conseguissem enxergar a importância disso, porque às vezes um vídeo que você envia acaba tomando uma proporção grande. E eu não gosto nem de falar sobre isso, Gabriela, porque é um assunto para mim muito delicado, mas nós criamos uma plataforma de informação chamada Flip, justamente para esse assunto aqui no Ence, entendeu? Eu evito falar sobre isso. Eu evito. Mas já temos uma plataforma com quase 15 milhões de usuários, né, pelo mundo, entre Brasil e Estados Unidos, e que justamente foi criada para que a gente tenha ali um ambiente seguro de informação, onde as pessoas possam colaborar com a qualidade da notícia, com a reputação em jogo e avaliando outras reputações. Então, eu recomendo que você entre lá, www.flipo.com, ou baixe o aplicativo na Google Play. Na Apple Store vai demorar um pouquinho, mas daqui a pouco está lá também. Mas isso é interessante, porque eu acho que quando a gente fala assim, dessa mudança da comunicação, da influência da tecnologia na transmissão da notícia, a gente percebe também que, como isso tem acontecido muito, talvez, quando a gente tenta fazer uma previsão, né, para onde vai a comunicação, para onde vai o jornalismo, pode ser que se criem ferramentas dentro de poucos anos, espero que em breve... Não, está criada, Gabriela, não precisa esperar muito tempo. Então, pois... Está criada aí, já. Olha, ele diz que ele evita falar sobre esse assunto. Eu e o Davi aqui, se a gente ganhasse sei lá, R$1 cada vez que ele fala, a gente já estava milionário, eu e o Davi. Você vê que ele evita. Mas eu até queria fazer uma outra colocação, que eu acho que existe aqui na Europa um movimento, não ainda em relação à informação, lamentavelmente, mas, por exemplo, existem algumas publicidades em alguns países, não aqui em Portugal, mas, se não me engano, acho que na França, em que as publicidades em que existe algum tipo de Photoshop numa foto, numa publicação, tem que existir embaixo isso escrito. Isso tem que estar claro para o público, que as pessoas entendam que aquela foto foi mexida, para que evite, enfim, que as adolescentes queiram ter aquele padrão, aquela coisa, né, de padrão de beleza e tudo mais. Então, assim, isso é um movimento que já existe em alguns países e, em relação à informação, ainda não tem, mas eu acredito que em breve a gente vai conseguir rastrear isso de uma maneira... Todas as fotos terão essa legendinha, todas elas, não vai sobrar todas uma. As fotos. Sem dúvida. Se for fazer isso no jornalismo, como é que faz jornalismo? Alterei só um pouquinho o fato. Não, o que eu estou querendo dizer seria, eventualmente, que se conseguisse rastrear com mais facilidade de onde vem determinada informação. Verdade. Porque a gente saiba que aquilo tem algum fundamento ou não, que a fonte foi ouvida, será que a fonte foi ouvida, será que não foi? Às vezes tem as pessoas, um candidato está denegrindo a imagem do outro, mas será que isso é verdade? Será que tem fundamento? Será que isso foi investigado realmente pela Polícia Federal? A pessoa esteve na Operação Lava Jato, digamos? Ou será que aquilo é simplesmente enviado, multiplicado, e às vezes a imagem daquela pessoa pode ser denegrida, mas a gente não sabe se aquilo é verdade, enfim. Verdade. Eu vou falar uma coisa polêmica também aqui que tem acontecido muito. Eu não sei aí na Europa e nos Estados Unidos. Quer dizer, nos Estados Unidos até eu imagino. Mas aqui no Brasil tem muito... O pessoal gosta muito de botar os istas, né? Comunista, socialista, fascista, sei lá o quê. E em função até dessa polarização, a classe, né? A nossa classe de jornalistas, ela está bem mais para o lado, digamos assim, da esquerda, né? E aí dos comunistas e istas da vida. E eu acho isso muito triste, tentar rotular uma classe inteira, né? Em função de estar a favor ou contra um governo. Até porque eu acho que ninguém deveria ter político de estimação.
Você até é perigoso, inclusive, ter político de estimação, independente de ter votado ou não no candidato, atual candidato, no candidato, enfim, no atual presidente e no próximo e tal. Eu acho que a primeira alternância do poder é sempre legal, né? É sempre bacana. Sou contra a reeleição e acho que você ter realmente uma opinião é válido. Agora, adotar uma postura em que alguns jornalistas, de fato, não fazem um bom jornalismo e com isso, ou então são tendenciosos e com isso pegar toda uma categoria, eu também acho exagero, né, gente? Vamos Sandro, lá. você é contra a reeleição. Descobrimos essa semana que o Fernando Henrique também é. Só queria deixar aqui o registro. Mas foi exatamente ele que fez a. Pois é. As pessoas mudam, né? Foi no governo dele, né, que começou a reeleição, né? Até então era governo de 5 anos. Mas, enfim, muda. Enfim. 4 anos, né? Oi? Eram 4 anos mesmo. Aí no primeiro governo dele, ele mudou. Pois é. Aí agora ele está arrependido. Mas aí o Collor também se arrependeu da apreensão da poupança. Esse povo demora 20 anos, né? 30 anos para se arrepender. É impressionante. Mas, enfim, gente. Se arrepende e nada acontece. É complicado. Eu só não queria deixar passar batido, porque a gente está falando em comunicação, está falando em colegas jornalistas e tal, que eu não acho legal pegar toda uma galera, né? Tem gente de direita, tem gente de esquerda, tem jornalismo bom, sim. A gente também meteu o pau aqui, mas tem jornalismo bom, tem empresas boas que estão fazendo serviço, sim, muito legal, independente de ser a favor ou contra. Mas, enfim, a gente está essa adaptação que a Gabriela falou, sempre toda disrupção, todo momento assim de mudança tem os ajustes, né? A sintonia fina. É difícil, é difícil. Mas só queria deixar registrado para depois também os colegas não virem querer falar, você só detonou a gente. Não detonei, não. Quando eles vierem falar assim, só detonou, só assim, é que notícia boa não vende, só notícia ruim. Isso. Olha, rapaz, isso aí é complicado, mas enfim, você que falou. Não é assim que funciona, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. A culpa é do jornalista, sempre é do jornalista. É complicado. Mas faz parte. Gente, o lance é o seguinte, o que é bom dura pouco e o nosso tempo está se esvaindo. Com essa mania, Sandro. Pois mas o nosso tempo está ali batendo quase já estourando. A gente sempre estoura um pouquinho, né? Mas eu estou de olho aqui, se o cronômetro não me pregou peça hoje, estamos bem perto de estourar. Então eu queria que vocês começassem, né, as considerações finais, deixando a nossa convidada, logicamente, encerrar o programa num grande finale e já deixando o convite para ela voltar várias vezes, mais e mais vezes, porque é muito bacana esse bate-papo, mas a gente tem que deixar o gostinho de quero mais, porque senão também, né, a gente acaba cansando o nosso inscrito ou não inscrito, enfim. E para você que já nos conhece, muito bacana, muito obrigado pela audiência. Para quem não conhece, propomos análises e reflexões sempre com muito conteúdo e bom humor. Bom, começar com você então, Márcio, que você é sempre mais sucinto. Por favor. Primeiro eu quero agradecer a presença da Gabriela por ela ter compartilhado a experiência dela, a vivência que ela teve dentro da comunicação. É muito importante a gente levar para você. E a gente faz isso, olha, a gente faz isso. E você que está aí, olha só, a gente faz isso de verdade, Gabriela. Só tem gente top aqui e o cara está lá do outro lado e não apertou o negócio do like. O cara não se inscreveu até hoje. O cara não ativou o sininho, amigo, sei lá. Não sei o que pensar de você, não. Mas voltando aqui ao que importa, você não importa mais, né? Enfim, a gente está aqui trazendo esse negócio para você bacana. E eu vou dizer, olha, o jornalista é o cara importantíssimo nessa própria revolução. Não adianta a gente ficar criticando, como o Sandro falou, rotulando. A mania de rotular hoje, que a gente via lá atrás. Eu lembro, vocês devem lembrar também, aqueles filmes americanos antigos, né? Que tinham nas escolas, ali tinham os atletas, aí tinham os nerds, aí tinham os latinos, aí tinha não sei o quê. E a gente achava aquilo muito esquisito, porque aqui no Brasil não era assim. Aqui no Brasil era diferente. Aqui era todo mundo uma coisa só, né? E, de repente, de um dia para o outro, a gente começou a agregar esse tipo de rótulo, né? Então, agora todo mundo é meio tribal, né? Então, aquela tribo não se comunica com a outra.
Isso virou um negócio, cara, muito antigo. Negócio de conflito de tribo, a gente tinha lá no início da história, né? Troço que mudou, quer dizer, evoluiu, e agora a gente parece que está regredindo. E o jornalista é fundamental para acabar com essa polarização, essa burrice que existe hoje, de que uma pessoa não pode pegar um ponto de vista em determinada situação e achar que aquilo ali é legal só porque aquele ponto de vista parece estar em desacordo com aquela tribo. A informação, a circulação da informação, a informação de qualidade, ela merece ser tratada com muito respeito. Os profissionais da comunicação merecem ser tratados com muito respeito, mas aqui eu vou fazer uma crítica. Eu acho que cada vez mais, e por entender que isso é um processo muito perigoso para a imprensa, cada vez mais os profissionais deveriam se rebelar. Eu sei que envolve salário, eu sei que envolve emprego, eu entendo tudo isso, mas eu acho que o perigo de uma situação pior futura, quer dizer, da credibilidade cair ainda mais, é maior do que talvez você perder o emprego. Você pode ganhar muito mais se um dia levantar uma bandeira e falar assim, meu amigo, eu não vou mentir não, eu vou falar a verdade e você que se vire aí com o teu programa, ou com a tua empresa, ou com a tua emissora. É o que eu penso. Muito bem. Davi Baia, vamos lá, suas considerações finais. Pô, o corte de cabelo hoje tá legal, os mullets, né? Tá diferente hoje e tal. É bullying, não pode não. Mas é o seguinte, minhas considerações finais aqui, vou começar pegando esse gancho do Márcio, porque eu acho que isso que você falou, Márcio, abre caminho para que novos jornalistas surjam, porque a partir do momento que você, como jornalista, enfim, se revela, começa enfim, mostrar quem você realmente é, acho que o público ele te abraça. Hoje a gente não quer muito saber se o cara está no Globo, na Folha de São Paulo, na Cruzoé, na Jovem Pan. A gente quer saber do cara que a gente gosta, da jornalista, do repórter, da colunista, e a gente vai seguindo ela nos Instagrams da vida, ela vai avisando onde é que ela está, sabe? E nos canais do YouTube. Então, acho muito legal quando o jornalista de futebol ele fala o time que ele torce. Eu acho muito legal quando o jornalista da área de economia ele fala qual a escola de economia ele agrada mais politicamente. Mas isso talvez, não sei se é muito... Não é confortável, mas eu acho que dá mais credibilidade. E, no fim, acho que o jornalismo se resume muito à questão da credibilidade, cara. Se você consegue transmitir isso para o seu público, você ganhou esse cara, independente da mídia que você tiver. E, Gabriela, muito obrigado pela tua presença, falando em redes sociais e jornalismo. Vou começar a te seguir, vou lá no Instagram, tenho certeza que você compartilha muito. Aliás, eu já tive lá no teu Instagram, sei que você compartilha muito conteúdo por lá, e essa é a dica que eu deixo a todo mundo aqui que se inscreveu no canal, que vai lá no Instagram da Gabriela, começa a seguir ela também. E, Gabriela, quando as novas pessoas começarem a entrar no seu Instagram, pergunta se elas são inscritas no canal. Muito bom. São pessoas que vão ser haters, não vai ser legal. Pergunta se estão inscritas aqui nesse canal. E é isso, meu âncora. Estamos juntos e até a próxima. Beleza. Aproveitando o discurso de vocês dois, de fato, eu acho que resume em credibilidade, né, o profissional da área de comunicação e autenticidade, o que as pessoas buscam muito também na publicidade, né, nas marcas, que elas sejam, né, autênticas, que elas sejam de fato, elas estão até se humanizando mais, aí já é um outro papo para um outro programa. Mas eu acho que é por aí mesmo, gente. Eu também quero agradecer a Gabriela Zotes, a presença aqui no M, seja sempre muito bem-vindo e volte várias e várias vezes para a gente poder aqui ter esse dedo de prosa, né? Como diria lá em Minas. Gaúcha, sou do Sul. Eu sei, mas é que eu fui para Minas que eu lembrei do dedo de prosa. No Sul eu não sei qual seria o termo. Oi? Gabriela é Colorado? Colorada. Aqui, ó. Colorado. Tá vendo? Pô, muito obrigado. Revista jamais usaria essa roupa. Né? Mas valeu jamais. Por favor, agora é contigo, Gabriela, fechar o M de hoje. Muito obrigada, Sandro, Davi e Márcio, pelo convite, pela oportunidade de falar sobre comunicação, pela opinião de vocês, respeito tudo, concordo, inclusive, com as colocações finais de vocês. Acho que o assunto tem que ser debatido
sentido, e eu acredito que o jornalismo nunca foi tão importante como nesse momento, e eu acredito no jornalismo com qualidade e credibilidade. Legal, legal. Bom, minha bancada, Davi Maia, Márcio Escudeiro, mais um programaço. Muito obrigado, Gabriela. Para você aí do outro lado da telinha, estamos sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 20 horas, aqui no YouTube. Valeu, pessoal, um abraço, a gente se vê. Valeu, tchau, tchau. Mais um programa.